Eu estou hoje aqui com uma das figuras que eu considero mais impactantes da minha geração. O Capiberibe, o Capi, como nós chamamos, é senador, mas, na verdade, ele é uma grande figura da história brasileira das últimas décadas. Além de governador do Amapá, como exemplo reconhecido mundialmente pela tentativa de casar floresta e sociedade, e ele fez isso como governador, ele tem sido um grande senador combativo. Mas, para mim, sobretudo, ele é um tremendo de um escritor. Um escritor com pelo menos um grande livro, que é Florestas do Meu Exílio. Um romance, não. Uma autobiografia que é rigorosamente verdade em tudo. E você lê como se fosse um romance. Como se fosse uma ficção. De tanta aventura que tem. Da peripécia dele, fugindo da cadeia, seguindo o rio inteirinho, pelo Amazonas, até chegar na Bolívia, enfrentando um golpe aí, até ir, caminhando de carro até o Chile, onde ele chegou. E com uma bebê de poucos meses, ao longo de todo esse trajeto. Esse é um livro que vale a pena ler, tanto quanto conhecer a obra do Capiberibe, na política, no Senado. E é isso que a gente vai conversar mais hoje. O Capiberibe tem sido conhecido no Senado, do ponto de vista da sua prática legislativa, pela preocupação com a participação popular na gestão democrática. Ele tem um belo projeto, já aprovado, que trata da transparência, maneira como fazer licitações. E agora tem um novo projeto de lei, que eu tenho o prazer de ter sido dos apoiadores, sobre gestão compartilhada. Veja bem, gestão compartilhada destinada ao acompanhamento orçamentário, financeiro e físico da execução de obra, da prestação de serviços públicos e aquisições de materiais e equipamentos por grupos de cidadãos. Se nós tivéssemos isso funcionando há algum tempo, grande parte das obras equivocadas não aconteceriam, das propinas não aconteceriam. Por isso ele está aqui para conversar com a gente hoje com a ideia de, pense bem, como fazer uma gestão compartilhada. E como ele aqui é quem fala, não eu vou passar a palavra para ele explicar para você como é que é a ideia dele de gestão compartilhada. Bom, primeiro, obrigado por tuas palavras generosas comigo e por me colocar nessa condição de escritor, né? Realmente, você fez quando você leu o livro, você fez um comentário. Fiz uma resenha. Eu fiquei perguntando, mas será que eu sou mesmo escritor? Que eu fiz um esforço, que você não tem ideia do tamanho do esforço que eu fiz. Levei 5 anos escrevendo, né? Mas, ótimo, obrigado. Obrigado pelas tuas palavras. Veja, gestão compartilhada. Vamos voltar um pouco no tempo? Eu acho que o Estado brasileiro é uma ilha de prosperidade no mar de amargura e incerteza da sociedade, do povo. Não é? Ele é distante da sociedade, distante do povo. Ele foi organizado por poucos e para poucos. Eu tive a curiosidade de mergulhar no censo do Brasil imperial, na transição Brasil-Império, Brasil-República. Nós tivemos 2 censos naquele momento lá. Um em 1872, mas um censo muito precário, e outro em 1890, esse já um pouco melhor. No censo de 1890, nos indicou que o Brasil tinha, naquele momento, 86% de analfabetos. Ou seja, nós tínhamos 14% de letrados, sendo que 7% homens, 7% mulheres. E a Constituição Republicana de 1891 cassou os direitos políticos dos negros, né? Não eram todos analfabetos, né? Então todos os analfabetos foram proibidos de votar e as mulheres também. Restaram 7% de homens brancos. Foram eles que organizaram o Brasil republicano. Incrível, só para parar aqui, é que eles fizeram uma bandeira da República
com tantos analfabetos, e escrever um texto, Ordem e Progresso. Que meia dúzia entendia. Meia dúzia era capaz de reconhecer a bandeira. É. E o pior é que até hoje o número aumentou, embora a proporção tenha diminuído de analfabetos. Então, mostra claramente que o Estado brasileiro nunca teve compromisso em prestar contas à sociedade do dinheiro que arrecada dos impostos. O primeiro momento em que a gente passou a ter um acompanhamento dos gastos públicos foi em 2000, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, que, ironicamente, foi uma lei para proteger o capital, para proteger o sistema financeiro, uma lei que dizia que o Estado não pode gastar mais do que arrecada. Mas também criou um mecanismo de prestação de contas, passou a obrigar o Estado a prestar contas a cada 2 meses, a cada 4 meses, fazer uma síntese do balanço bimestral, quadrimestral, não é, de receitas e despesas. Foi a primeira vez assim que o Estado, não é, a elite política brasileira tomou a iniciativa de dar luz, né, jogar um pouco de luz no orçamento. Só que em linguagem contábil. Ora, em linguagem contábil, só os contadores especialistas entendem. Continuou obscuro. Em 2003, eu fui eleito para o Senado em 2012, assumi em 2013 e eu tive a experiência de governo. Esse governo que você acabou de falar, um governo sustentado na tese do desenvolvimento sustentável, dessa combinação de fatores entre o ambiental, o social e o econômico, e também dando transparência aos gastos públicos. No Amapá, a gente colocou todos os gastos públicos na internet em 2012. Né? Então, foi toda a receita, despesa detalhada, todas as compras, colocamos na internet. No Senado, quando eu cheguei, dei entrada no projeto de lei, aprovamos em 2004. Naquela época, nós ainda estávamos engatinhando na sociedade da informação e da comunicação, né, na tecnologia digital. O projeto foi aprovado no Senado, levou um tempo, depois foi aprovado na Câmara em 2009. Essa lei, sim, abriu os gastos públicos pela primeira vez na história, diante dos olhos do cidadão, porque tornou obrigatória a exposição em tempo real de todas as receitas e despesas detalhadas. Então foi daí que surgiram os portais de transparência. Eu imaginava naquele momento que na hora que a sociedade brasileira tivesse acesso a esses dados, a essas informações, nós iríamos mobilizar e passar a ter um pouco mais de controle, não é, dos gastos públicos. Isso não aconteceu. Na verdade, alguns setores da sociedade se interessaram mais, outros, a maioria não, né? Nós tivemos algum momento de debate sobre a lei, foi quando começou a ir para os portais de transparência os salários dos servidores públicos, inclusive os nossos e de todo servidor público, né? Juízes, promotores, e hoje até a gente, quando dá uma olhada nas remunerações de promotores e juízes, é de assustar, né? De assustar. É de assustar, né? Juiz ganhando R$100 mil, né? A média de salarial é muito elevada, né? O teto é R$33 mil e é muito comum você encontrar, não é, servidores públicos, principalmente do judiciário, não é, Ministério Público, ganhando 2 vezes o teto. Mas, enfim. E eu, desde aquela época, venho pensando uma maneira do cidadão se interessar pelo espaço público, de se interessar em fazer o acompanhamento. Nesse espaço aqui, nesse período de 2009 para cá, não é, nós tivemos todas essas investigações judiciais, não é, que revelou para a sociedade brasileira, não é, os grandes escândalos, né, envolvendo grandes empresários e agentes políticos, mandou para a cadeia muita gente. Isso só acontece na democracia, né? Isso nunca tinha acontecido na sociedade brasileira, a primeira vez que aconteceu. E eu continuei insistindo em aproximar o cidadão do Estado, não é? A partir da lei da transparência, eu começo a reunir grupos, né, comunitários para discutir essas informações do dinheiro que vai para a escola, não é?
Então, reunia a comunidade, dizia, olha, comunidade escolar, aqui tem um dinheiro destinado a essa escola, vamos acompanhar os gastos. Era surpreendente, as pessoas se surpreendiam porque elas não tinham conhecimento, mas não mantinha aquela coesão necessária para dar uma sequência para chegar àquilo que eu gostaria, que seria o controle desses gastos, né, que a sociedade se apoderasse dessas informações e passasse, de fato, a controlar. A partir de 2015, o Congresso tomou uma decisão de tornar as emendas parlamentares impositivas. Vamos falar um pouco rapidamente sobre as emendas. A emenda significa o seguinte: cada parlamentar hoje do Congresso Nacional, para 2017, teve o direito de incluir no orçamento 15 milhões de reais. Né? Depois houve contingenciamento, reduziu um pouco mais, mas de qualquer maneira é muito dinheiro. Não é? O parlamentar pode designar esse recurso para ser aplicado em obras, serviços, nos seus estados, nos municípios. A lei o tornou impositiva, ou seja, a União passou a ser obrigada a pagar essas emendas dos parlamentares. Foi a partir daí que eu passei a reunir com as comunidades. Reunindo com as comunidades, elas explicando a elas, olha, nós temos direito a colocar emenda, não é, e propõe algum projeto. Aí começou a surgir, não é, várias propostas, não é, e nós passamos a colocar recursos em asfaltamento, para pesquisa, para várias atividades. Mas vamos a um exemplo concreto. Eu coloquei um recurso para uma emenda parlamentar no bairro Morada das Palmeiras e no bairro Embrapa, Conjunto Embrapa, 2 comunidades. E aí reunimos com eles, não é? Explicamos, olha, está aqui, está aprovado no orçamento da União, R$1 milhão para fazer a pavimentação aqui das travessas do bairro. Vocês gostariam de acompanhar isso? Gostaríamos e tal, mas com uma desconfiança muito grande. Primeiro, eles moravam há 40 anos no bairro e nunca uma rua foi asfaltada, por que eles iriam acreditar numa história dessa, né? Não, mas vamos fazer. Aí organizamos um grupo de WhatsApp, né? E uma página no Facebook. Olha, então, a partir daqui nós vamos buscar todas as informações. Quando o dinheiro foi transferido para a conta da prefeitura, a gente colocou o recibo do dinheiro no WhatsApp. Aí, então, todo mundo passou a acreditar. Bom, chegou o dinheiro, agora tem que fazer o projeto. E eles, então, foram na prefeitura. A partir do grupo de WhatsApp, eles criaram uma comissão presencial, né, para ir lá na prefeitura. Juntaram 3 moradores, foram na prefeitura, queriam ver o projeto, a prefeitura apresentou o projeto, publicou a chamada pública para concorrência no Diário Oficial da União, pegamos a cópia, colocamos no grupo, e aí no dia da concorrência, da licitação, esses moradores foram lá assistir e nós transmitimos ao vivo pelo Facebook. Então, vemos construindo essa experiência passo a passo. O grupo não tem regra até hoje, não tinha regra. Como é que resume os 11 artigos do seu projeto? Então, é essa história que eu estou te contando que eu coloquei no papel, Isso. nessa peça legislativa. Então, vale a pena dizer para a população como é que seria essa gestão compartilhada. A lei prevê a formação de grupos de WhatsApp ou de aplicativo. Não é? Eu falo do WhatsApp porque eu acho que 100% dos brasileiros eles utilizam o aplicativo WhatsApp para se comunicar. Esse é um fenômeno da comunicação fantástico, você se comunicar na velocidade, né, que permite um aplicativo desse. Então, permite que grupos organizados em WhatsApp possam acompanhar obras, serviços públicos, aquisição de equipamentos e materiais, não é? Feito pelos entes governamentais. Aí eu coloquei no papel da seguinte maneira, esse é o projeto é exatamente isso. Aí criamos regras. Então, esses grupos podem se formar a partir do interesse de meia dúzia de comunitários, de meia dúzia de pessoas. Vamos dar um exemplo bom, que todo mundo vai entender. O Mané Garrincha. O Mané Garrincha começou com 800 milhões e terminou com 1 bilhão e 700, né? Foi. Se tivesse um grupo de acompanhamento, de gestão compartilhada, para acompanhar a obra do Mané Garrincha, isso não teria acontecido. Se juntasse os engenheiros, os economistas, e resolvesse criar um grupo de acompanhamento.
e já existisse a lei obrigando, porque a lei obriga que o ente público nomeie um seu representante no grupo e que também indique e coloque no grupo o encarregado da obra. O grupo não vai ser mais um órgão público, né? Não, o grupo é de cidadão. A lei é feita... É feita para o cidadão controlar o Estado, é diferente. Normalmente nós fazemos lei lá, no Congresso, no Senado, o Estado fazendo lei para controlar a sociedade. Né? Essa lei não. É uma lei ao contrário. Então, o cidadão ele tem algumas obrigações, por exemplo, tratar com cordialidade dentro do grupo, não agredir, né? Então, essas são as regras. Né? E nenhum vai ter salário para fazer isso. Não, ninguém. E não tem liderança também, não é? Na rede social, você não tem o líder. O líder é eventual. É um que toma iniciativa hoje, depois outro toma iniciativa amanhã. Então, a experiência nos mostra que não há, digamos, formação de liderança no grupo de rede social. Todos são protagonistas, todos têm o mesmo... Uns participam mais, escrevem mais, reclamam, debatem, não é? Buscam informação. Então, pela lei, o Estado é obrigado a recepcionar o grupo. Junta meia dúzia de cidadãos, vão acompanhar o funcionamento de uma unidade básica de saúde, por exemplo. Isso. Ou então de uma escola pública. De uma escola pública, Junta meia dúzia de cidadãos e aí comunica a Secretaria Estadual de Saúde, de Educação, né? Ou de Saúde, se for o caso, que esse grupo vai acompanhar a gestão das unidades. E aí o Estado tem 3 dias para publicar no seu portal, né? Todo órgão público tem um portal, e ele vai abrir lá um ícone chamado Gestão Compartilhada. E ali ele vai cadastrar esse grupo de cidadãos e se obriga a prestar as informações solicitadas, que não é nenhuma novidade, né? A Lei de Acesso à Informação, que é a terceira lei, eu falei das duas, esqueci da Lei de Acesso à Informação. A diferença entre a Lei da Transparência e a Lei de Acesso à Informação é que a Lei de Acesso à Informação você é obrigado a demandar a informação. A Lei da Transparência não, o Estado é obrigado a prestar a informação. Essa é a diferença básica. Agora, a gente pode criar um grupo para controlar o Congresso. Pode, o claro. Senado, a Câmara. Pode, claro. Você pode, inclusive, para controlar a tramitação desse projeto de lei. Inclusive para... Pode. Pode criar um grupo para controlar os meus gastos de parlamentar. Exatamente. Não tem problema nenhum. E para mim seria uma enorme satisfação. Eu se também o primeiro gostaria. E para nós aqui, eu falo por mim e por você, eu tenho certeza. Se alguém que estiver nos ouvindo quiser criar um grupo, não precisa da lei. Né? Nós não precisaríamos da lei. Eu aceitaria, assim, com maior satisfação, prestar conta, passo a passo, de tudo aquilo que eu faço enquanto mandatário. Não é? O Contas Abertas, essa ONG, não faz isso? Não, ela faz balanço. Em geral, eles trabalham com execução orçamentária. E no agregado, né? E não inclui o cidadão. A diferença da lei é que ela estimula o cidadão e lhe dá autonomia para agir. Né? Na verdade, nessa lei, só quem tem obrigação é o Estado. O cidadão tem iniciativa. Né? Ele pode tomar iniciativa, ele pode se organizar e passar a acompanhar. Não é? Ele pode até fiscalizar, e fiscaliza. Essa questão da experiência que eu tenho lá mostra que... Né, e você pode entrar daqui, né, porque as redes sociais elas se falam entre si, elas se conversam. Né? Então você pode entrar, qualquer pessoa pode entrar num grupo de WhatsApp lá do Amapá, que participa da nossa experiência. Basta entrar eu tenho um aplicativo, no Senador Capi. Esse aplicativo lá tem uma janela chamada Gestão Compartilhada. Ele clica em Gestão Compartilhada, vai lá, ele encontra os projetos de gestão compartilhada do Conjunto Embrapa, Morada das Palmeiras, Igarapé Sustentável. Ou seja, a lei já existe na prática, pelo menos... Exatamente. O que eu coloquei na lei foi
aquilo que nós fizemos nos últimos 2 anos, né? De uma forma muito sistemática. Só que os grupos atuais, os grupos com os quais nós trabalhamos hoje, não têm regulamento, né? Eles não têm regulamento. Você pode discutir qualquer coisa, e às vezes isso é chato. Ele fica sem força. E depois dispersa, conversa, vai para outros campos. Aí com a lei não, a gente estabeleceu regras. O acompanhamento será por projeto, né? E o grupo vai se concentrar, vai focar na discussão desse projeto ou algumas informações afins, né? Nós temos agora um grupo de gestão compartilhada dos mais interessantes. Trata-se de acompanhamento de uma emenda de bancada, né? Então, os 11 parlamentares do Amapá. Colocamos uma emenda parlamentar para construir o hospital universitário da Universidade Federal do Amapá. Uma obra de 200 milhões de reais. Esse ano foi a primeira emenda de 100 milhões, já foram liberados 42 milhões. Nós formamos o grupo, não é? E incluímos aí engenheiros, incluímos algumas instituições, o CREA está dentro, vários médicos, não é? Economistas, para fazer o acompanhamento da obra, passo a passo. Se o senador Cristóvão quiser, ele pode participar daqui desse grupo, né? Ele pode fazer o acompanhamento da obra. É uma obra grande, 200 milhões, é um hospital de 200 leitos, não é? Então, feito com emenda parlamentar. E do mesmo jeito que a gente pode fazer no Brasil todo, a lei vai permitir que qualquer cidadão, em qualquer lugar do país, não é, com muito mais segurança, mais força, ele possa formar esses grupos e acompanhar os gastos, não é? Isso serve para qualquer atividade pública, não é? Eu tenho conversado com alguns senadores, eles estão gostando da ideia, não é? E eu acho que o momento que nós estamos vivendo também é um momento de enorme desconfiança. A sociedade desconfia da sua liderança política, não se sente representada. E eu tenho falado, porque as pessoas que eu discuto muito nas redes sociais, eu estou sempre, né, debatendo no Twitter, no Facebook, e eu tenho colocado, eu digo, olha, vocês não precisam mais acreditar no político. Com essa lei, você precisa acreditar em si, né? Você precisa acreditar que você pode tomar iniciativa e juntar mais gente. Se a gente tivesse uma proposta dessa já funcionando há, vamos dizer, 20, 30 anos, eu tenho certeza que os políticos tinham uma credibilidade hoje melhor. Mas não tem essa fiscalização, a gente vê como muitos nossos colegas terminam sem prestar atenção ao que a opinião pública quer. Como, por exemplo, a gente viu nesses últimos dias a criação de um fundo para financiar a campanha eleitoral, tirando dinheiro dessas emendas que você falava. Como se fosse da gente. A gente indica onde investir, mas é no hospital, é numa escola. Vai tirar dinheiro daí. Aí eles dizem nem de hospital, nem de escola. Vai tirar de uma estrada. A estrada faz falta. Além disso, tirar da estrada para financiar a campanha, por que não tirar da estrada então, já que está sobrando, botar na saúde, que é mais urgente? Então está tirando da saúde. Olha. De onde você tirar, está tirando da saúde ou da educação, ou do que for mais prioritário. Então, uma lei como essa, que traria o público, a população para dentro, permitiria a gente fazer nosso trabalho com muito mais seriedade. Eu digo nosso, você, ou eu, mas o conjunto. E se não fizermos isso, mudando um pouco de assunto, mas ao mesmo tempo dentro desse assunto, pela importância disso para evitar a tragédia, se nós não fizermos isso, eu fico pessimista sobre o futuro da democracia como ela está. Eu fico pessimista. Eu, essa semana, tive uma reunião lá com os senadores, naquela reunião que fazem dos líderes, eu faço parte, e eu disse, olha, até pouco tempo atrás eu era cobrado na rua por minhas posições. Agora eu sou cobrado por ser senador. E aí que é grave, porque quando alguém me critica por uma votação, eu sento e explico. Não tem problema, eu sento, explico e reconheço. Mas quando você é acusado porque tem o cargo, o que você vai fazer? Renunciar? Porque eu quero, mas você é deputado, você é senador. Está virando xingamento. Olha, eu acho que essa lei, ela aproxima o cidadão do poder público. Aproxima.
eu tenho vivido momentos de muita emoção em função dessas experiências. Olha que a função de um mandato parlamentar virou uma carga muito pesada para quem tem identidade não é, com a sociedade, quem tem projeto coletivo. Virou uma coisa sofrida. Né? Eu acho que você deve sofrer muito. Eu me angustio muito com isso. Né? Mas a partir do momento que a gente começou a debater e aproximar o cidadão do poder público, não é? A gente tem vivido bons momentos. E eu tenho depoimento de pessoas, né? Porque eu vou eu visito as obras, onde estão acontecendo as obras, converso com as pessoas, elas falam de gestão compartilhada. A gestão compartilhada é o nome que nós demos para essa ação de aproximação entre Estados e sociedade. Mas elas falam assim com uma precisão, não é? E com um conhecimento, porque elas estão acompanhando cada dia. Né? Eles vão lá, eles fotografam o que está acontecendo, colocam no WhatsApp. Não é? Nesse momento tem 2 auditorias. Sabe por quê? Porque isso não, sem a lei. Agora imagina com a lei. Né? Isso por deliberalidade do gestor, né? De participar ativamente. Né? Tem um secretário municipal de obras que ele gosta, ele participa, né? Ele debate. Né? E aí um morador levantou uma desconfiança num item da planilha, sabe, a planilha de custo de uma obra. Aí foi lá no sistema de convênio do governo federal, no SICONV, e olhou o preço do barracão. Olhou o preço do barracão provisório, né? Aquele barracão que a empresa usa para guardar os materiais. Aí achou caro, 11.700. Foi atrás do barracão, não existiu o barracão. A empresa não fez o barracão, parece-me que alugou o barracão. Aí fizeram uma auditoria para saber onde está, e está lá rolando a auditoria. Essa semana que vem, aí eles vão apresentar o resultado da auditoria. Você imaginou uma coisa dessa? Maravilha isso. Agora, esse foi um caso, se todos fizessem isso, você que está assistindo a gente, se vocês fizessem isso, cada um de vocês, era outra situação no casamento entre a política e a população, através da gestão, como diz o Capi, a gestão compartilhada. Depende de vocês. E comecem logo tentando fazer isso pelos senadores. Os senadores que vocês votaram, os do Amapá com eles, os do Distrito Federal comigo, e depois com todos. Está aí uma chance grande de cada um poder intervir, evitando o desastre que, de repente, a minha geração talvez esteja cometendo, a minha geração de políticos. Nós dependemos de vocês. Obrigado. Obrigado a você, imagina. Um prazerzão enorme.